Porque o que que eu vou fazer agora aqui? Vou fazer um breve comentário, depois vocês vão ler com mais intensidade esses slides que eu passei para vocês. Então, nos resumos que eu fiz, eu acho que eu coloquei tudo. Eu não sei quem leu, percebeu que eu coloquei o resumo, coloquei a obra e essas coisas todas. Por que isso? Como eu sempre falo para vocês, desde 1810, quando eu comecei a dar aula, que os vestibulares, principalmente aqui do estado de São Paulo, mas não só, porque o Paraná também, eles dão privilégio principalmente por três aspectos importantes de uma obra que a gente lê. Primeiro, o escritor da obra. Ele é importante, ele tem um estilo, uma escrita. Esse escritor, ele está envolvido dentro de um período literário. Essa é a segunda coisa importante, o período literário que tem uma característica que é muito próxima de um escritor a outro. E a terceira coisa é o contexto. Como é que estava o mundo e esse país e essa história? Essa história foi dentro de um contexto que o autor escreveu, e esse contexto é muito importante. Principalmente na USP, isso tem que ser levado em conta, porque às vezes a gente vê uma questão da USP que você diz assim, gente, mas isso não tem nada a ver com literatura. Ele pegou um trecho do livro e fez a gente perceber uma coisa que é extra livro, né, que faz parte do contexto, mas que nem foi mostrado no livro de repente. A USP adora isso, porque ela pensa que todo leitor, quando vai ler uma obra, saiba dessas três coisas importantes. E isso quem primeiro nos mostrou foi Antônio Cândido, um grande crítico literário. Na verdade, ele era um sociólogo, filósofo, e se embrenhou uma vez pela literatura e foi o melhor crítico literário que a gente teve. Né? E ele fala dessas três coisas importantes: o contexto, a obra pela obra, obviamente, e o escritor e o seu estilo. Eu queria tanto que a gente pudesse Obviamente. fazer uma aula presencial, todo mundo de máscara, meio distanciado, para que eu pudesse pelo menos olhar nos olhos de vocês e a gente pudesse discutir um pouco mais essas obras. Então vamos falar, eu vou abrir para ficar em tela cheia, porque tem alguns poemas que eu mostro para vocês e que nem eu consigo ler nessa tela imensa do meu notebook. Então, se vocês quiserem fazer um tipo de comentário e etc., me comuniquem. Mas, enfim, aqui eu pus o atenção porque a Unicamp, né, considerando o contexto da pandemia do coronavírus, a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, que é a Conveste, está ajustando a lista de obras de leitura obrigatória para o vestibular desse ano, o vestibular Unicamp 2021. A lista do exame atual será reduzida de 12 obras para 7, em caráter excepcional e em virtude da dificuldade de acesso a bibliotecas e os efeitos na educação pública e privada. As 7 obras são de fácil acesso ao domínio público e estão indicadas abaixo e também na página da Conveste na internet. Tá? Então, essas obras todas vocês podem ler, elas estão disponibilizadas por domínio público. Então, qualquer um pode acessar essas obras, tá bom? E aí, depois ela fala aqui que, a partir de 2021, de 12 obras que tinha, eu estava conversando com a Bia, que tinha entrado primeiro, e eu tinha falado que era de 15, vai para 12. Na verdade, é de 12 vai para 10 obras só. Né? Ela diminuiu um pouco, que ela reconheceu que é muita coisa, né? A Unicamp, ela gosta de mostrar todos os gêneros literários que a gente tem. Então, ela mostra o teatro, o gênero dramático, ela mostra o gênero lírico, a poesia, ela mostra romance, ela mostra conto, ela mostra, enfim, uma série de coisas. Só que dessa vez ela resolveu que ela vai diminuir um pouco. Então é quase que um de cada só, tá? Mas o desse ano, ela diminuiu para 7 obras apenas. São essas as obras que cairão. Sonetos Escolhidos, de Camões. Camões é do Renascimento. Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MCs, que na verdade é um disco, vamos dizer que está junto com o Soneto de Camões. Esses dois são poesia, podemos dizer assim. Né? É uma poesia diferente do rap, que é ritmo e poesia, mas ele está ligado à poesia. Acho lindo isso, colocar Camões do Renascimento com uma banda de rap da modernidade, da contemporaneidade. Ficou lindo isso.
Depois vem o Espelho, de Machado de Assis, que está ligado ao gênero conto. Depois vem o Marinheiro, de Fernando Pessoa, que está ligado ao gênero dramático, né? Teatro. Depois vem A Falência e o Ateneu, que são obras, são romances. E, por fim, os Sermões de Padre Antônio Vieira, que está ligado ao gênero sermão, né? Sei lá o que representa isso. Mas, enfim, ela colocou somente essas obras. Uma pena que ela tirou A Teus Pés, que é tão legal de poesia. Ela tirou Diário de uma Favelada, que eu acho que era o gênero diário, tão lindo também, né? E colocou algumas obras que não são do gosto popular, do gosto de jovens, aliás. O Ateneu, por exemplo, é uma obra muito chata de se ler. Mas, enfim, é isso que ela escolheu e vamos nessa. Soneto de Camões. Aqui estão todos os sonetos para serem lidos que ela pede para esse vestibular, tá? Não são muitos, se você der uma olhada, tá? Aí eu coloquei aqui algumas características da obra de Camões. Primeiro que foi publicado em 1595, né? É uma obra póstuma dele. Você sabe que Camões faz parte do Renascimento. O Renascimento, teoricamente, aconteceu no século XVI, né? A partir de 1521, se você quiser colocar uma data específica, e o Renascimento é aquele período que a gente tem como o universalismo, em que o geral supera o particular. Quando eu falo de um amor, quando eu falo de uma mulher, quando eu falo de um sentimento, esse sentimento tem que ser participativo de todos. O geral deve superar o particular. O que mais que tem? O renascimento, a perfeição formal, o engenho, a arte. O poeta tem que trabalhar perfeitamente todas as coisas. Ele retoma os clássicos antigos, por isso o Renascimento retoma Platão, Aristóteles. Platão, principalmente, ele pega aquela questão do amor idealizado que o Camões vai falar muito dentro da sua obra, né? Aquele amor que a gente apenas contempla, mas que na verdade não consegue conceber a existência entre o carnal e o espiritual. Por isso a gente chama de platonismo, é um neoplatonismo, na verdade. O Platão nunca disse isso, nunca falou desse tipo de amor que a gente não tem como conceber tal, mas os escritores do Renascimento dizem isso, né, que esse amor a gente apenas contempla porque o poeta não consegue entender como pode acontecer da gente viver um amor, né, no espiritual e no carnal juntos. Fica muito difícil. Outra característica do Renascimento que está muito presente nesses sonetos é o desconcerto do mundo, né? O que significa isso? Eu falei tantas vezes para vocês, estão cansados, mas eu vou repetir. O poeta diz que todo mundo comete deslizes na vida, são mau caráter, crápulas, filhos da puta, cometem um monte de erros. E eles se dão bem. Todas essas pessoas se dão bem. Os maus se dão bem. Um dia o poeta resolve fazer maldades também, né? Ser sacana, mau caráter ou qualquer coisa do gênero, para ver se ele se dá bem. E aí ele sofre um castigo por isso, de modo que o mundo só está consertado, só está correto para o poeta. Para os outros, o mundo está desconcertado, porque todo mundo faz coisas erradas. Né? Esse tipo de ideia é uma constante ainda hoje. Né? Vocês podem perceber que muitas vezes vocês devem ter pensado isso. Nossa, todo mundo faz essa merda e consegue. Eu, quando vou fazer, me ferro. Temos sempre esse tipo de pensamento, porque o Renascimento, ele ainda está presente em muitas coisas do que a gente faz. Uma outra coisa que o Renascimento está presente nos dias de hoje é a efemeridade, a brevidade da vida. A vida é passageira. O que a gente faz hoje, talvez amanhã já seja passado ou ultrapassado. E o poeta mostra isso
O Camões mostra isso em seus sonetos, a brevidade da vida. Tudo é passageiro, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, todo mundo é feito de mudanças, né? E o pior é a gente descobrir que depois, tem gente querendo entrar, que depois de tantas mudanças, nada se muda. Essa é a grande sacada do poeta. Vamos lá. E o que eu fiz? Desculpa, gente, vou continuar aqui, tá? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tudo perfeito. Sim. Claramente. Ok, ok. Outra coisa importante, vocês sabem que o Renascimento é a perfeição formal, nada de excessos, mas tem uma parte do próprio Renascimento que a gente chama de maneirismo. Eu pus lá no fim. O que significa esse maneirismo? O maneirismo é um jeito novo de se fazer o Renascimento, em que, na verdade, quase nega o Renascimento, porque gosta dos excessos, dos exageros, né? De você usar muitas antíteses, muitos paradoxos, né? E mostrar a dualidade existencial. O céu e a terra, o pecado, o perdão, o claro, escuro, o amor e o ódio, o Marcos e... Quem é a antítese do Marcos? Leila. E o outro... Leila. Quem? A Leila. A Leila, o Marcos e a Leila, e essas dualidades todas. O Camões mostra muito isso nos sonetos. Então, você pode ser que caia uma questão como essa, é importante você perceber que ele é do Renascimento, mas ele é maneirista, principalmente nos sonetos. E como eu pus ali em determinado momento para vocês, vocês sabem que o soneto é uma medida clássica antiga, lá da época de quando surgiu o poema. 14 versos. Só que, na Itália, o Francesco Petrarca, ele fez um novo tipo de soneto, que são 14 versos decassílabos, né? Cada verso tem 10 sílabas poéticas, divididos em 2 quartetos e 2 tercetos. Né? Esse é o do Francesco Petrarca. Muita gente me fala, nossa, o Camões é contemporâneo do Shakespeare. Shakespeare também fez soneto, mas o soneto inglês, eu acho que são 10, 2, 2. Alguma coisa assim. É um pouco diferente. Então, esse tipo de soneto que Camões usa veio da Itália, do Francesco Petrarca. Certo? Ragazzi? Sim. Vamos ver agora alguns poemas e dar uma pequena analisada brevemente. Olha esse primeiro. Transforma-se o amador na coisa amada. Por virtude de muito imaginar, não tenho logo mais do que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Olha essa questão do platonismo amoroso. Né? Se a minha alma está transformada, por que meu corpo precisa? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está liada. Mas esta linda e pura semideusa, semideia, como está escrito aqui, que, como um acidente em seu sujeito, assim como a alma se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor do que sou feito, como a matéria simples, busca a forma. Esse é um neoplatonismo amoroso, né? Eu tenho que me conformar se eu já tenho esse amor espiritualmente, né? Eu não preciso tê-la carnalmente. Isso não é necessário. Quem ama, meus queridos, ama por si só e sente-se feliz mesmo que essa pessoa esteja com outro, mas que essa pessoa esteja feliz. Esse é o verdadeiro amor. É o amor, por exemplo, que eu tenho por vocês. Eu fico muito feliz por vocês terem alguém na vida, por vocês amarem. Eu vou contemplá-los para sempre em minha alma. Olha que coisa linda isso. Vocês sabem que o Camões tem alguns poemas, alguns sonetos nesse livro, em que a gente chama do ciclo de Namene. Dinamene foi uma mulher que ele amou, uma chinesa que ele conheceu quando teve que passar um exílio na China. Ele conheceu a Dinamene, se apaixonou, viveu com ela e etc. Quando ele estava voltando para Portugal, junto a ela, o navio que eles estavam sofreu um naufrágio e ele acabou perdendo Dinamene. Ótimo. Assim que ele perdeu, ele passou a escrever mais poemas para ela e esses poemas mostravam o
quanto de platonismo tinha. Né? Nesse poema, por exemplo, ele vai dizer para ela que ele ama tanto ela, continua amando, e se ela achar que ele merece esse amor dela também, que ela peça a Deus para que tire a vida dele e que ele possa morar com ela. Alma minha, gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. É muito bonito isso, né? Porque é um platonismo amoroso. Esse é um tipo de poema, Amor é fogo que arde sem se ver, um tipo de poema maneirista, em que mostra as antíteses e os paradoxos. Esse vocês conhecem demais, já ouviram até em canções de música. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário por entre a gente, é um nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso, mas por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode a seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então ele mostra as contrariedades do amor. Como é que esse amor pode causar tanta coisa boa, tanta felicidade, se ele é tão contrário a si próprio, se ele também traz dor, traz sofrimento e traz exclusão, não é? Por isso que a gente é uma ferida que dói, mas a gente não sente. Quem ama demais, né? Eu acho que esse tipo de amor que ele mostra aqui é um amor que hoje a gente tem abominado bastante. Ninguém gosta de sofrer por amor. Se o amor não dá certo, o que a gente faz? Parte para outra. Mas nessa época, no Renascimento, a gente contemplava esse amor. Amor tinha essas contradições, né? Ainda tem, mas a gente procura se afastar dela. Enfim, depois tem outros poemas que vocês vão ver todas essas características que eu coloquei para vocês do Renascimento. Esse, Busque Amor, Novas Artes, Novo Engenho, ele vai falar da perfeição do amor, assim como é perfeito o Renascimento, que tem que fazer tudo lindo, tudo bravamente, com muito engenho e com muita arte. O poeta tem que trabalhar bastante na forma, ela tem que sair perfeita, mas sem excessos. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, como eu disse para vocês, sobre a brevidade da vida. A vida é passageira e a gente sempre está em constante mudança. O pior é que o poeta lá no fim diz assim: e afora este mudar-se cada dia, outra mudança se faz de maior importância, de maior espanto, que não se muda nada como soía. Soía é uma expressão que a gente usa para antes. Antes e soía é a mesma coisa. Para rimar com dia, ele pôs soía, tá? Mas nada se muda como antes. Então a gente muda, muda, muda e é sempre a mesma coisa, né? Então é isso de Camões. Vocês têm alguma dúvida a respeito dele? Leiam esses poemas, porque vocês vão gostar muito e vão se identificar bastante, tá? Nenhuma dúvida? Posso continuar? Senão fica muito, muito tarde, Pode, né? amor. Pode Vamos lá, continuar. então. O segundo é do Beleza Mano, dos Racionais. Vocês estão ligados que é um disco, na verdade, mas aí, de repente, a Companhia das Letras, ela resolveu fazer... um rapaz escreveu um prefácio e algumas interpretações do livro, e aí eles lançaram esse livro, Sobrevivendo no Inferno dos Racionais. Na verdade, são todas as letras das músicas do disco deles, Sobrevivendo no Inferno, que eu acho que foi feito em 97. Mas é um divisor de águas na música popular brasileira. Quer você goste ou não, você tem que admitir que é o melhor disco. Ninguém mais no Brasil fez um disco tão bom, tão intenso, tão perfeito e com cada uma das partes muito bem trabalhada, muito bem pensada, quanto os Racionais.
né? Então isso toda crítica reconhece, mesmo aqueles críticos que não concordam, que não gostam do rap e tudo mais, eles admitem que esse disco é maravilhoso, é perfeito, né? E tem vários emblemas, vários símbolos no disco. Um deles é que eles colocam, antes de todas as músicas, eles colocam essa frase do Dante Alighieri, que é quando as personagens vão entrar no inferno, na porta do inferno tem essa frase, lasciate ogni speranza voi che entrate. É mais ou menos dizer assim, deixe qualquer esperança vocês que estão entrando aqui na porta, no inferno. Deixe todas as esperanças na porta, porque o que você vai ver aqui é só desgraça. Muito bem colocado essa ideia no disco deles, né? O disco foi feito em 97, é um rap, né, que é ritmo e poesia, né? Qual é o cenário? É Capão Redondo, aquela favela em São Paulo, que outrora foi muito, muito, muito perigosa. Hoje nós temos algumas coisas boas acontecendo ali, algumas ONGs trabalhando, então ela tem sido menos violenta do que era na época que eles fizeram esse disco, né? É a pobreza extrema, né? É aquele tipo de pobreza em que você não tem perspectiva. Ou você vira bandido, ou você morre pela polícia, né? Então, os temas principais são exclusão social, discriminação racial, violência urbana, né? Temas que são muito tratados hoje, a questão do negro na sociedade e etc. Aliás, é um disco, assim, foi o primeiro que passou a tratar desses temas com muito escancarado, na nossa cara, jogado assim, sem maiores pudências, né? Apesar de ter misoginia no disco, né? As mulheres no disco são tratadas de uma forma machista, né? Depois o Mano Brown se arrependeu disso, né? Hoje recentemente ele deu uma entrevista e disse que se arrepende um pouco de algumas coisas, algumas questões que ele tratou nesse disco e que mostram a mulher como mero objeto e etc, né? Mas, de resto, ele é bem atual por essa questão da discriminação racial, da violência, da exclusão, né? O sentimento predominante no disco é de ódio, rancor e indignação, mas com esperanças, né? Eles sempre, no final de cada música, eles sempre nos dão uma esperança de alguma coisa, de uma redenção. E o desfecho é triste, é o cemitério São Luís, maior número de negros enterrados. Tá? Aqui tem algumas origens do rap, né? Aqui no Brasil também, né? Que foi na estação São Bento de metrô, lá em São Paulo, né? E esses raps surgiram aqui no Brasil nesses bailes blacks da periferia. Eu não sei como é que chama. Hoje é baile funk que a gente tem bastante, né? Na periferia, nas favelas e tal. Mas surgiu mais ou menos disso. O rap tem muita ligação com como é que chama? O grafite, com aquele break, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente tinha o break, que você pegava um radinho, punha no chão, e aí dançava, né, uma dança bastante interessante, que mistura uma coisa meio Michael Jackson e tal. A gente fazia muito isso nas ruas, eu me lembro de ver muita coisa. E em São Paulo a gente fazia nos metrôs de São Paulo, né? A origem foi mais ou menos disso, né? E esse disco, meus queridos, vendeu 1,5 milhão de cópias, né? Desses rapazes. Então é uma coisa extraordinária, né? E o disco, ele é tão intenso, tão forte, tão bonito, que já na capa você percebe as referências, os símbolos que eles usam e tudo mais, né? A capa. Nessa primeira capa, a gente tem um discurso religioso. Tem uma cruz e dizeres bíblicos do Salmo 23. Refrigere minha alma e guia-me pelo caminho da justiça. Na contracapa, a gente tem as costas de um homem segurando uma arma, e a continuação do salmo. O meu telefone não para de tocar, gente. E mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
É lindo isso, né? Porque são passagens bíblicas. Você vê essa cruz, depois um homem com uma arma. Não que ele seja a favor da bandidagem, a gente percebe nas letras das músicas, ele critica o traficante, ele critica o bandido que mata e etc. Mas ele sabe que essas são as armas também. Né? Ele tem um certo sentimento de crítica e piedade dessas pessoas, né? E tem todo um universo místico dentro da obra, que tem a ver com o cristianismo e com o candomblé, principalmente o cristianismo católico. A primeira canção já diz tudo, o Jorge da Capadócia, né, que faz uma referência ao Ogum, que é o São Jorge nosso, né? Quem fez essa letra nem foi o Racionais, foi Jorge Benjor. E é muito interessante porque você sabe que São Jorge, no nosso candomblé, principalmente, na Igreja Católica eu acho que não tem essa simbologia, mas no candomblé é o seguinte, o dragão que São Jorge luta é a nossa consciência, nós lutamos contra o mal interior da nossa consciência, e nós temos que vencer essa nossa consciência, para o bem de cada um. Então, nós temos, São Jorge luta constantemente com esse dragão, né, porque nós constantemente lutamos contra a nossa consciência, né? A nossa consciência é uma desgraça, as coisas que a gente pensa não diz para ninguém, né? Então, essa música é muito interessante por isso. É quase uma oração, né? Oração que invoca proteção para a batalha contra os inimigos poderosos. São Jorge versus Dragão, né? Mas esses inimigos poderosos também estão na nossa consciência, né? Por isso essa luta com o dragão. Aqui é Ogum, Ogã toca para Ogum. Eu não sou de candomblé, mas eu gosto muito dessas coisas, tá? E vocês conhecem essa música, né? Jorge sentou praça na cavalaria, eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés e não me alcance, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem, para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam, e nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e espadas se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes arrebentem sem o meu corpo amarrar, pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Salve São Jorge. Depois dessa canção, a gente vai ter o Gênesis, que é uma espécie de introdução. E ali ele vai mostrar uma realidade dicotômica. Ele fala das coisas que Deus criou e depois das coisas que o homem criou, né? E aí ele vai expor a ferida asquerosa da miséria, né? Pistola e Bíblia, cavaleiro que luta com violência por um mundo mais justo, né? Olha que lindo esse trecho. Deus fez o mar, as árvores, a criança e o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, a bebida e as putas. Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática e um sentimento de revolta. Eu tô tentando sobreviver no inferno. Gente, isso toca profundamente que dá vontade de chorar. De tão grande que é uma coisa tão simples escrita assim, não é verdade? E uma realidade tão absoluta que ele faz aqui, né? É um sentimento de revolta que a gente percebe, mas um sentimento de revolta justa por tudo que eles passam numa favela. E aí depois eu não coloquei a letra das músicas, então se vocês quiserem, vocês podem pesquisar a letra da música e depois ler é, e lendo cada uma das interpretações de cada uma dessas músicas, tá? Mas tudo tem a ver com uma coisa da Bíblia, tudo tem a ver com aquele contexto de Capão Redondo, com o tráfico, com o crack, com a questão racial, com a questão das mulheres, né? Como eu disse para vocês, tem uma música que ele fala que uma mina que ele gostava foi atrás de um outro cara só porque o cara era burguês e não sei o quê. E aí ele faz uma crítica, chama a moça de puta, tal, misoginia que a gente percebe, e ele se arrependeu disso, mas de qualquer forma está ali. Não tem mais como fugir e mudar a música, né? Mas tudo tem uma explicação. É isso que você deve interpretar na hora de ler essas músicas, essas canções, tá? Capítulo 4, versículo 3, depois estou ouvindo alguém me chamar, rapaz comum,
O 6 é um intermezzo, é 1 minuto de silêncio, que se faz no disco. Depois tem Diário de um Detento, que ficou muito famoso, a questão do Carandiru, 111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, e todos sabem como se tratam os pretos, ou quase pretos, quase brancos de tão pobres. Porra! Vai tomar no cu fazer uma coisa linda dessa, né? Então, é muito interessante essa canção. Periferia é periferia em qualquer lugar. Qual mentira vou acreditar? Mágico de Oz, Fórmula Mágica da Paz, e um salve que ele vai fazer uma saudação às comunidades e evocar as forças míticas contra o mal, né? Lindo isso também. Mas depois vocês leem melhor isso e peguem as canções, ouçam, né? Eu não sou muito, o ano passado, acho que a única daqui que assistiu essa minha aula à tarde, para de me ligar, viado. A única que ouviu minha aula aqui à tarde, eu acho que foi a Bianca do Pedro. Sim, a gente cantou. E eu falei para vocês, eu não sou de ouvir muito rap, mas eu só me lembro assim, que mais ou menos, eu acho que foi antes deles lançarem esse disco, e eu estava na casa do meu irmão, que morava em Bauru nessa época, e ia ter o show do Racionais. Eu falei, quem que são esses? Ah, Racionais, tal, de rap e tal. Eu falei, nossa, mas eu não gosto disso, não sei se eu tô afim de assistir uma coisa dessa, esse negócio aí, mano, eu não sou ligado nessas drogas, não sei o quê. Pra mim era isso, falar de droga e tal, bandidagem. Qual não foi minha surpresa quando eu assisti o show? Mano Brown é uma catarse, né? Eu fiquei muito impressionado. Mas depois eu fui ouvir os discos deles, tal, não foi todo, né? Em mim não toca tanto, mas eu reconheço toda a qualidade deles, né? O Léo, maravilhoso Léo que está aí hoje, me falou para eu assistir um Documentário. o documentário do Emicida. Léo, você sabe que eu tenho certeza que vai me doer na alma eu assistir esse documentário, porque depois que você me falou, eu fui ver algumas críticas desse documentário, todas colocando lá no alto. Então, eu estou num momento meio difícil, assim, da minha vida, então eu sei que vai me emocionar muito. Mas eu acho que até sábado eu vou assistir. Não, assiste, senhor, vale muito a pena. Eu tenho É muita verdade. sensibilidade, então eu acho que isso vai me tocar, vai me doer profundamente. Mas eu nunca vou esquecer Não é dessa. algo triste, professor. É assim, conta a história, sabe? Você vai entender muito do rap também. Fala Eu muito sobre como sei, surgiu, do samba. Nossa, maravilhoso. é maravilhoso. A crítica diz que é maravilhoso. Mas assim, eu nunca vou me esquecer dessa sua indicação. Certeza que eu vou assistir, depois eu vou te falar qual foi minha catarse, o que que eu fiz. Se eu cortei os pulsos, se eu tomei uma caixa de remédios, ou se eu mandei nudes para a população inteira de Assis. Não Ai, sei manda pra ainda. te catar também. Tá, eu vou mandar. Ô, manda pra nós. Quatro, por favor. Mas enfim, o rap é isso, gente. Eu não sou um cara que ouço muito, mas os Racionais são maravilhosos, eu reconheço, eu tiro meu chapéu. Quando eu estava trabalhando aí um dia em Tupã, que eles foram, aí eu cheguei, conversei com eles, eu estava com uma revista ainda que tinha saído eles na capa, falei e tal, mas o Mano Brown não foi muito educado comigo. Ele falou assim, mas você com essa carinha aí de burguês, com essas roupinhas que você tá usando e tal, ele fez meio que uma crítica, sabe? Tipo, você não entendeu nada do que a gente fala nas músicas. Então eu fiquei meio triste também por isso. Mas enfim, com todo direito ele tem de falar isso também, né? Só que eu não sou branco nem burguês. Eu tirei desses livros aqui, tá, gente? Para poder falar essas coisas para vocês, para poder estudar bastante, foram essas as biografias. Bom, o outro livro é O Espelho de Machado de Assis. Então, para Machado de Assis, você tem que lembrar que ele é um escritor único no nosso realismo brasileiro. O realismo mostra uma crítica social, mostra a verdade, o antirromantismo e etc. E tem que lembrar aquelas características que Machado tem. Ele é pessimista, fundo do poço, ele fala tudo com muita ironia, então não há elogio,
não há um final feliz, é sempre o fundo do poço, né? Mas o interessante é que Machado, quando vai fazer o realismo, ele não mostra o todo, o universal, ele mostra o microcosmo da realidade, ele pega uma pequena coisinha, como nesse conto, por exemplo, e mostra toda uma crítica social. Depois a gente percebe que é universal, aquele pequeno detalhe que ele usou da realidade. É a história de um rapaz que se encontra com um monte de gente, aí ele vai contar a sua história. Que ele acabou tendo um posto de alferes, seria um policial. Na época, alferes era assim, você ter um posto como médico hoje, né? Ai, passei na medicina, né? Que todo mundo, parabéns, e aí todo mundo te chupa. Desculpa eu falar isso, olha, gente, gravando uma coisa dessa. Todo mundo te exalta. Horrorizado. Muito bem. Acontece isso com ele. E aí um dia ele passa a pensar o seguinte, que ele é um bosta, que ele é um inútil, mas quando ele veste a roupa de alferes e se olha no espelho, aí ele se sente grande, poderoso, divino, maravilhoso. Então, o que Machado está querendo criticar nesse pequeno conto de um idiota que vai para a casa da tia, né, e a tia precisa sair um belo dia para visitar uma filha, aí ele fica sozinho na casa, ele veste a farda de alferes, se olha no espelho e se torna grande, superior. Quando ele tira, ele se sente um inútil. É para mostrar a nossa essência e a nossa aparência. Né? A essência é aquilo que a gente tem por dentro, que nós somos verdadeiramente por dentro. E a aparência é a nossa alma exterior, aquilo que a gente quer mostrar para a sociedade. Né? Muito lindo esse conto, muito interessante, dá para vocês lerem até o dia da prova, tá? Depois vem uma obra que Deus que me perdoe, senhoras e senhores, é uma peça de um cara que é o que eu mais amo, mas que eu detestei esse texto, chamado de teatro, gênero dramático. Muito bem. Gênero dramático, então você imagina que é uma peça de teatro, que vai ter cenário, que vai ter ação, porque drama significa ação, só que não tem ação nenhuma no texto. Aí ele chama de poema dramático, porque é um poema, peça de teatro, uma peça de teatro feita em versos. Mas quando você vai ler, não é em forma de poema. Em forma de diálogos como um teatro qualquer. Só que as palavras são poéticas. É como aquela coisa de prosa poética que a gente chama de Clarice, por exemplo, que ela escreve tanta coisa legal, tantas palavras bonitas que acaba virando uma prosa poética. A mesma coisa faz Fernando Pessoa nesse texto, tá? Só que ele é complexo demais, é um texto louco, mas louco mesmo. Como Fernando Pessoa foi? Fernando Pessoa representa, e nessa peça de teatro marinheiro, ele faz justamente isso, a despersonalização. É você sair de si e encarnar outras personagens. Ele faz isso na peça de teatro. É uma peça de teatro esquisita, meus queridos, porque não dura mais do que 10 minutos, 15 minutos. É uma peça que tem 7 ou 8 páginas só. Né? Como é que você vai apresentar isso? Apresentaram em 1915, né? Foi quando surgiu o modernismo português, em 1915, aí ele escreveu essa peça e publicou na revista Orfeu, tá? Mas depois ninguém mais, porque não tem nem como, né? A gente não tem um tempo, um espaço determinado, o cenário é um só, é uma torre, com a janela aberta desse quarto na torre, de frente para o mar, bem tipicamente Portugal, né? Esse mar nos remete às conquistas portuguesas de outrora e etc. Temos um caixão, uma moça morta e 3 veladoras, 3 moças que velam essa morta. E aí essas moças, no começo da obra, dizem, está chegando a hora, quase é hora, quase é o tempo. Aí você imagina, bom, acho que vai amanhecer o dia, qualquer coisa assim. Aí elas começam a falar de seus sonhos. E uma das narradoras, é ótima, uma das personagens diz que tem um sonho, que é um sonho de um marinheiro. E esse marinheiro um dia tem um sonho. Olha a despersonalização. Você sair de uma coisa e ir para outra é o sonho do sonho do sonho.
E esse marinheiro tem um sonho. Ele sonha que um dia o país dele será grande, os homens serão maravilhosos, eles farão grandes navegações. E ele começa a imaginar tudo isso, vivendo num país maravilhoso tal. De repente, o marinheiro se cansa desse sonho. Aí ele quer voltar à realidade, mas ele não consegue mais, porque realidade e sonho se misturam. E aí, depois que a segunda moça conta essa história dela, esse sonho, aí elas começam a ficar em dúvida, mas será que nós somos realidade mesmo? Ou é o marinheiro que está sonhando o que está acontecendo com a gente? Ou é a gente que está sonhando o que acontece com o marinheiro? E a peça acaba dessa maneira, meus queridos. Então, por isso, é a despersonalização que a gente pode imaginar nessa peça, tá? Vale a pena vocês lerem, e depois que vocês fecharem o texto, são só 7 páginas mesmo, vocês dirão, meu Deus, o que eu li? Que coisa mais louca é essa? Quem que vai apresentar uma peça? Não tem como, né? Como ele pode chamar de poema dramático se não é um poema? É escrito em prosa. Porra, é muito louco, tá? Mas não sei por que também a Unicamp escolheu. Ninguém gosta muito desse poema, desse texto do Fernando Pessoa, o Marinheiro, né? Podia ser poemas de Alberto Caeiro, dos heterônimos que ele criou, podia ser do Álvaro de Campos, tanta coisa, resolveram escolher isso. Eu fiz um resuminho aqui para vocês, tá? E o Fernando Pessoa também chama de teatro estático, porque, como a gente fala, teatro é do gênero dramático, drama significa ação, só que é uma peça de teatro parada, nada acontece, só sonho, e é o sonho misturado com a realidade, então você não sabe o que é sonho, você não sabe o que é realidade, é tipicamente pessoano. Fernando Pessoa era isso, ele se confundia com seus heterônimos e tudo mais. Eu acho que foi mais vamos dizer assim, uma angústia que ele teve e, de repente, ele resolveu escrever isso, né? E é importante você lembrar que ele escreveu em 1915 e nós tínhamos o futurismo, surrealismo, cubismo, dadaísmo, e esses ismos das vanguardas artísticas europeias estão muito ligados a esse texto, tá? Posso continuar? Sim? Sim, Tá, por você favor. não falhou nada até agora? Não, 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 não. tudo certo, meu. Não estão cansados de mim? Jamais. Ai, maravilhosos. Depois vem A Falência, de Júlia Lopes Almeida. É uma escritora do realismo, meus queridos, mas era mulher. Obviamente que ela não ficou conhecida em sua época. Não ficou conhecida, não, ficou assim. Vendia muito. Essa obra vendeu bastante. Só que depois, você sabe, né? Mulher, no final do século XIX, depois que passa um tempo, obviamente que a crítica literária machista vai dizer, essa aí não era nada. Então esqueceu-se dela. A Unicamp resgatou a Júlia Lopes Almeida, uma grande escritora, né? E esse livro é incrível dela. Minha cachorra daqui do meu lado roncando, vocês estão escutando, né? Eu achei que era uma moto. Eu achei que era minha uma moto cachorra, também, velho. velho. ela Tá, deita do porra. meu lado e ronca. Ah, E ela não. não sai, tá velhinha, gente, 14 anos, tadinha. Mas, enfim, ela escreveu em 1901 e o tempo é mais ou menos 1891. Mas conta a história seguinte, de uma família toda desestruturada, né? A Camila e o Teodoro, Francisco Teodoro. Francisco Teodoro é burguês, tem negócio de café e tal, e a Camila é mulher dele, ela era pobre, mas resolveu casar com ele por causa do dinheiro, e ela tem um amante, que é um médico, e o marido não percebe nada disso. E aí a história vai se passando, eles têm filhos, o menino não tá nem aí para as coisas, descobre que a mãe tem um amante, não fala mais com ela. Ela tem um casal de gêmeas e mais uma outra. Tem uma garota que mora, que é uma sobrinha dela, que mora com ela e é apaixonada pelo filho dela. Depois tem a Noca, que é a empregada deles, tal, enfim, vai mostrando aquela coisa que o realismo faz de crítica social, a realidade, não sei o que, tá? Até que chega um momento que o Teodoro ele faz um investimento na bolsa e aí ele se ferra, ele dança, aí ele perde tudo e ele não suporta essa falência.
né? Porque ele não deixou nada para a família. O que que ele faz? Covarde do jeito que é, se mata. E justamente a hora que a mulher abre a porta, ela pega o cara se matando. Aí, ela não tem outra coisa a não ser ir morar numa casa que a própria família tinha dado para a sobrinha, né? Para Nina, eles vão morar na casa dela, todos, e aí as mulheres passam a trabalhar e ganhar o seu dinheirinho. Elas conseguem mudar de vida, né? O final da história é essa. O final mostra a redenção, uma obra, não sei se feminista, mas mostra a redenção das mulheres. Apesar de de Camila ser fútil e tudo aquilo mais, no final ela consegue trabalhar com honra, com dignidade, né? Quando ela chega para o amante dela, que é um médico, e fala, ó, agora dá para a gente se casar, ele fala, não posso, porque eu tenho já uma mulher que eu não me separei ainda, né? Ele se afasta dela, porque agora ela também não tem nome, perdeu tudo, né? E aí ela resolve trabalhar sozinha. Então aqui tem, eu falo dos personagens, faço um resumo da obra, quero que vocês leiam depois. Faço um resumo bem detalhadinho para vocês, tá? Inclusive mostro algumas questões dentro do resumo da crítica que fazem a respeito da obra, né? Tem algumas situações, por exemplo, a questão da Camila, né? Poxa, ela vai, no começo ela é fútil, ela é tosca, ela tem amante, ela é isso, ela é aquilo, de repente ela muda e vira uma grande trabalhadora com honra, com dignidade. É, justamente no realismo, você escrever uma obra dessa, não tem, assim, grande significado para o contexto da época, né? Ficou meio romântico, então a escritora tem algumas coisas românticas, mas a obra é extraordinária, meus queridos, vale muito a pena ler. E depois a gente tem o Ateneu. Interessante quantas obras realistas a Unicamp está pedindo dessa vez, né? Então, estudem bastante o realismo, hein? Essa obra, o Ateneu de Raul Pompeia, é muito interessante pelo seguinte: bom, a obra é escrita em primeira pessoa, tá? Nossa, Pompeia, puta que eu pariu. Você vê que, e eu já mandei para vocês, né? Com N, Raul Pompeia com N. Não é porque é um nome diferente estrangeiro que é com N mesmo, não. É erro de digitação mesmo, tá? Mas o foco narrativo é primeira pessoa, meus queridos. É a história de um rapaz que já está, vamos dizer, na sua idade de velho, e ele resolve escrever suas memórias da época de infância, quando ele descobriu o Ateneu. O Ateneu era um colégio interno, em que os meninos iam estudar e etc. E esse Sérgio, ele escreve isso para se vingar de tudo que ele passou, porque toda a desgraça da vida dele, dessa vida adulta que ele está vivendo, todas as desgraças foi por culpa, segundo ele, desse colégio, porque ali só tinha falsidade. Aliás, para ele, o colégio é justamente tudo aquilo que a sociedade é, né? Para ele, a escola é o reflexo da sociedade. E ali ele descobriu todas as coisas. Ele que era filhinho de papai, vivia com a família e tal, quando vai para esse colégio, ele descobre isso. O homossexualismo, a, a, a rigidez, a falsidade do Aristarco, que é o dono do colégio, ele descobre, enfim, todas as falcatruas que existem na sociedade, ele descobre ali no colégio, né? E no final, o colégio pega fogo e Aristarco fica sem nada, e para isso é uma vingança para o Sérgio, né? Depois vocês leem o resumo que eu fiz, tem vários personagens, né? Então, eu pus ali que além de ser realismo, também é impressionismo, naturalismo, e pode ser colocado também como expressionismo, quando ele faz uma caricatura dos personagens, né? Quando ele mostra os personagens todos feios, ridículos, tal, a gente pode chamar de expressionismo, tá? Aqui eu pus o resuminho, é legal vocês assistirem. E por último, os sermões de Padre Antônio Vieira. O que você tem que lembrar dos sermões? Que é a época do Barroco. O Barroco tem o cultismo e tem o conceptismo. Padre Antônio Vieira é conceptista. Logo, ele explora as ideias em detrimento das palavras, né? É um jogo de ideias, que busca a lógica,
né? Como um texto argumentativo que a gente tem. É importante você saber que toda obra de um sermão, ele tem que ser dividido em 5 partes. O introito primeiro, que é a introdução, o motivo pelo qual você está escrevendo. Depois vem a invocação, um santo ou uma santa. Geralmente ele pede para Nossa Senhora, né, para a Virgem Maria. Depois vem a argumentação propriamente dita, que é o texto, e aí você pode até explorar o jogo de ideias cultista, né, o jogo de opostos, mas mais para argumentar, não para confundir o leitor. E depois vem a peroração, que é o desfecho, tá? Aí você tem que fechar com chave de ouro. A peroração, por isso chama-se peroração, que vem de pérola, tem que ficar um texto brilhante, de modo que ninguém possa contra-argumentar. E os sermões de Padre Antônio Vieira, eles não são só religiosos, eles também são políticos, sociais, né? E há que destacar esses daqui que eu coloquei para vocês, o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, que fala da ganância, Sermão da Sexagésima, em que ele fala sobre como deve se pregar, o padre deve pregar, não como os cultistas, que brincam com as palavras, mas como os conceptistas, que fazem uma crítica argumentativa. Tem o Sermão do Bom Ladrão, que ele fala que o bom ladrão é aquele que rouba porque precisa. Tem o Sermão da Epifânia, que ele fala sobre as missões jesuíticas. E principalmente o Sermão da Quarta-feira de Cinzas, aquela que começa depois do Carnaval, que a gente passa 40 dias em jejum e etc. O tema, ele escreveu vários sermões da Quarta-feira de Cinza, mas em todos eles ele fala o quanto é importante o morrer, a gente aceitar a morte, né? Porque segundo Gênesis, és pó e ao pó retornarás. Então aqui ele fala, eu coloquei aqui a diferença entre cada um dos sermões, mas todos eles vão dizer a arte de bem morrer, né? Você tem que aceitar a morte, porque só com a morte você se livra de todos os pecados, de toda a corrupção, de toda a tragédia, de toda a loucura. Aí depois vocês precisam ler de novo um pouquinho mais e qualquer dúvida eu vou responder para vocês maravilhosos.